Em Contato, com o Dr. Charles Stanley, compartilhando o Evangelho em todo o mundo. The mission of In Touch Ministries and Dr. Stanley is to lead people in a growing relationship with Jesus Christ. It's so important that we do communicate with the Lord daily. We have distributed well over 3,500 devotional into Cameroon. And if you can get people to think and reason biblically, you change the face of a nation. The In Touch Ministries devotional helped me through this tragedy in our lives. It just got me focused on the day. The In Touch devotional is a once-a-month mailed magazine that we send to over 1 million people in English alone, as well as Spanish. And it's a devotion for every single day, written from Dr. Stanley's teachings. And I think one of the primary reasons that we do it is we need guidance. Our mission is to lead people in a growing relationship with Jesus Christ. We get to send this out free every month. They go all over both the US and Canada, and that's just in print. One of our biggest focuses is to make sure that Devo is there for our partners. It's on our website at 12 o'clock at night. At 5 a.m., we send an email to 170,000 people. It's on our app. It's just everywhere that we can put it. Everybody has their different routines and disciplines. Some people maybe like to hear it. Some people maybe like to physically hold it. We just want to make sure that whatever you like, we've got it for you so we can support you in your relationship with Christ. For which I'm really grateful that In Touch says, okay, we'll put this material in your hands and you make good use of it. It's a high privilege. The devotional is content drawn from God's Word that really communicates to the needs of God's people on an ongoing basis. It deals with you on the basis of you being an individual created in the image of God with a heart that yearns for intimacy with Him. The Lord gave me a clear passion to reach those who don't know Christ among my own and beyond. The organization I lead, which is Hope Outreach International Ministries, runs a medical clinic. Right around 2003 was the first time I ran into the In Touch devotional material. And, it was just excellent. It was just packed with a practical, life-transforming, and engaging material. And I'm going, gee, this is such good material. How do we get it? So every month we get about 50 devotionals delivered to my home address. So in the last 5 years alone, you're looking at upwards of 3,000. The process here at the warehouse is we receive the devotionals that we need to provide to those whom we serve. And so what we do is ship it overseas to make sure all of those that we serve receive the material. Invariably, the response we get is, can we have more? The part that really excites me and which motivates me to want to get this material out there, it shows me how to go from where I am to where I need to be. True hunger for the gospel. All the times that I spent in the In Touch Ministries devotionals, it was a blessing for me. It prepared me. It prepared me. When someone knocks on your door at 2 o'clock in the morning, it's not good news. My husband called me and I came downstairs and the detective told us what had happened, that Ricky was shot and he was killed. It was a blur after that. We just wept. Something that you would never think would happen to you, and then you become one of the victims. Did I say the things that I needed to say to him? Did he know that I loved him? Yeah, those things just come through your mind. But I just got sick of the world. I was questioning God. Why did this happen? I was always praying for Ricky. And then when those prayers weren't answered the way I thought they would be answered, I just didn't want to feel anymore. And I don't know exactly when I started doing the devotional, but it's helped me through this tragedy in our lives by just starting off the day with the Lord. That was my focus, doing my devotionals, just being in the Word.
and asking the Lord to guide my life through this. And that's what got me through. My relationship with the In Touch devotional now is that I can see so much growth in myself. It may seem like your world has just stopped, but God will give you another purpose. And that has been such a blessing. I believe that objects at rest stay at rest. And so that's true for your spiritual life. And so for us to be working on this devotion, we're constantly being poured into through reading this content. So basically, it doesn't matter at what stage you find yourself, God's word is relevant. And in that sense, the devotional provides answers that are relevant to your particular situation. It's an all-encompassing tool, and people love it. It just got me focused on the day. God was changing my character because I was applying the word to my life. I read it, and then I do it, you know? And that's what the devotionals did for me. A seguirem em contato, transmitindo as bênçãos de Deus. Nesses tempos econômicos é fácil para nós ficarmos um pouco egoístas e um pouco egocêntricos. E a razão é porque sempre temos necessidades em algum momento de nossa vida. E também temos responsabilidades. Então a pergunta é: como nós, como seguidores de Jesus, devemos responder nesses tempos? Bem, a pergunta que devo fazer é esta. E nos dias de Jesus, o que ele disse? O que ele fez? Como ele agiu? O que ele os aconselhou a fazer? Como ele lhes disse para se relacionarem? Está tudo na palavra de Deus. E quando você lê as Escrituras e começa a entender o que Jesus estava dizendo, e o apóstolo Paulo e os outros, então você começa a entender que ele ensinou a eles não só funcionou para o dia deles, mas o que ele ensinou a eles funciona para os nossos dias também. Quando você lê as Escrituras e começa a entender exatamente o que ele está dizendo, a verdade é que devemos viver nossa vida hoje exatamente como ele lhes disse para viver naquele dia. Então, o que eu quero que falemos é isso. Eu quero falar sobre um dos princípios da vida, que é Deus nos abençoa para que sejamos uma bênção para outras pessoas. Essa é a razão. Ele nos abençoa para sermos uma bênção para alguém. Eu quero que você abra em duas passagens curtas. Uma delas está em Efésios, capítulo 4, e aqui Paulo está falando sobre a vida cristã e como devemos viver e coisas que devemos evitar em nossa vida. E ele desce a esse 25º versículo e diz: portanto, deixando de lado a falsidade, fale, cada um, a verdade com o seu próximo, pois somos membros de um corpo, falando da igreja. Irai-vos, mas não pequeis, não deixe o sol se pôr sobre sua ira. Então ele diz, ouça isso, e não dê oportunidade ao diabo. Aquele que rouba não deve mais roubar, mas sim, ele deve trabalhar, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenham o que repartir com quem tiver necessidade. Agora, se você abrir capítulo 6 de 1 Timóteo, e aqui de novo, Paulo está se referindo a essa mesma questão, e se você observar o que ele diz no capítulo 6, no versículo 17, ele diz: instrui os que são ricos neste mundo presente a não serem vaidosos, ou a depositar sua esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que nos fornece a todos coisas boas para desfrutar. Então ele diz: ensine-os a fazer o bem, a serem ricos em boas obras, a serem generosos, dispostos a compartilhar. Ele diz: você não roube, mas trabalhe para compartilhar. E se você é rico, não guarde tudo para si mesmo, porque Deus quer que compartilhemos isso também. Então, pensando nisso, quero que pensemos sobre toda essa ideia de que Deus abençoou cada um de nós. Uma das coisas que ele tinha em mente quando nos abençoou é que você e eu seríamos uma bênção para outra pessoa. Bem, vamos falar sobre o que é uma bênção. Se eu pedir a Deus para te abençoar, é isso que estou pedindo. Estou pedindo a Deus para intervir em sua vida, de alguma forma para o seu bem, talvez sua felicidade,
a sua alegria em sua vida ou satisfazer alguma necessidade em particular. Ou seja, estou pedindo para ele intervir em sua vida para algo em seu favor. Porque a verdade é isso que Deus quer que façamos. Ele quer que abençoemos uns aos outros. E ambos os versículos que lemos, ele falou de compartilhar. Devemos trabalhar e o que temos devemos compartilhar com outras pessoas que não têm tanto quanto nós. Agora, quando você pensa sobre a vida de Cristo e a maneira como ele se via, nós o vemos como o Senhor, o Mestre e o Rei e todo o resto. Quando ele veio, eis o que ele disse. Ele disse, eu não vim para ser servido, embora merecesse. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir e para dar a minha vida em resgate de muitos, o que era uma expressão da maneira como ele serviu, expressão de sua bondade, amor, misericórdia para conosco. Então, na outra ocasião, Lucas capítulo 22, ele disse que estou entre vocês, como quem serve. Essa é a maneira como Jesus serviu. Então, vamos pensar em algumas coisas que Jesus fez, que certamente foram expressões de um servo. Quando ele viu uma necessidade, ele estava disposto a atendê-la. Isso significa que ele curou todos que estavam doentes? Não. Isso significa que ele atendeu a necessidade de cada pessoa? Não. Mas é incrível porque, entende, a Bíblia diz que ele conhecia o coração de cada pessoa. Mas se você olhar para a vida dele era um período de 3 anos de dar, compartilhar a si mesmo. Agora, eu quero que você ouça o que ele diz na palavra de Deus, porque se aplica a cada um de nós. Então, o que eu vou fazer, eu vou te dar uma palavra do que ele é, do que ele fez por nós, como ele tem nos servido. Então eu quero que você leia o versículo que se segue em um momento, de como eu devo responder baseado no que ele fez. Então vamos começar pelo fato de que ele nos salvou. Então veja isso. Ele nos salvou de nossos pecados e ele disse que agora é minha e sua responsabilidade de ir por todo o mundo pregar o evangelho a toda criatura. Agora, não quer dizer que você tem que ir para a China ou Rússia amanhã, mas sim, ouça, onde você vive, você e eu somos responsáveis por compartilhar a verdade do evangelho com as pessoas, que estão em nosso círculo. Agora, alguns círculos estão bem longe e alguns estão bem perto. Alguns têm alguns amigos, tem pessoas que você trabalha e assim por diante. Não faz diferença. O que quer ou onde quer que vivamos, temos a responsabilidade de compartilhar o evangelho porque foi isso que ele nos deu. A segunda coisa pense sobre isso, é que ele nos ama. Nos ama de forma suprema. Então veja em 1 Pedro capítulo 4, versículo 8. Acima de tudo, mantenham-se fervorosos no amor um pelos outros, isso é, mantenham-se vivos no seu amor. Porque o amor cobre uma multidão de pecados. Mantenham-se fervorosos no amor. Como você está? Eu gosto de você. Mas o amor fervoroso é aquele amor que é colocado em ação. O amor fervoroso se autoexpressa. Ele se expressa não apenas em palavras, mas ele se expressa em atitudes. Então, ele não está pedindo para fazer mais do que ele fez por nós. Ele diz, eu te salvei, eu quero que você seja o canal para que alguém mais seja salvo. Eu te amo com amor fervoroso, eu te amo o suficiente para ter dado minha vida por você. Eu quero que você ame genuinamente, fervorosamente as outras pessoas. Entregue-se a eles de uma tal maneira que eles experimentem esse amor. Então, é claro, ele nos perdoa de nossos pecados, veja isso. Efésios 4, 32. Sede bondosos uns com os outros, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, assim como Deus em Cristo também vos perdoou. Como Jesus nos perdoa? Ele nos perdoa livremente. Nós não temos que implorar e suplicar para que Deus nos perdoe. E não há um único sequer de nós. Não importa quem seja, quem possa dizer, eu pedi ao Senhor que perdoasse meus pecados, mas Ele não o fez. Pedi a Ele 2 ou 3 vezes, mas Ele não o fez. Se você pedir a Ele sinceramente, como um de seus filhos, sim, Ele o fez, você pode não sentir? Você pode não ver nada de diferente acontecendo ao seu redor. Você pede a Ele para te perdoar, Ele diz, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel. Pode confiar nele. E justo, Ele tem o direito de te perdoar. Agora, se você não é um crente, onde se começa com você confessando os seus pecados, pedindo a Ele para perdoá-lo de seus pecados e aceitando seu Filho Jesus como seu salvador pessoal, e essa aceitação é baseada no fato de que Ele pagou a dívida do seu pecado integralmente, não que você seja bom o suficiente para ser salvo, simplesmente pedindo.
E assim, nosso perdão vem dele. Ele diz: devemos perdoar os outros. Assim como, ouça, assim como Deus, através do seu Filho Jesus Cristo, nos perdoou. Ele perdoou cada um de nós de muitas coisas, muitas vezes, e não apenas isso, ele nos perdoou da mesma coisa muitas vezes. Eu tenho que perdoar, não importa o quê, não importa quando, não importa como, não importa quem. Não existe limite para o perdão. Aí você diz: isso me machuca tanto, essa não é a questão. Quantas vezes Jesus perdoou você? Bem, se você é um dos seus seguidores, isso é a partir disso, então é claro, ele nos ensina a verdade. É por isso que sabemos, veja isso. E aquele que é ensinado na palavra deve compartilhar todas as coisas boas com aquele que ensina a ele ou ensina a ela. Ou seja, você aprendeu muitas coisas da palavra de Deus. Você tem a responsabilidade de ensinar outra pessoa, mas você diz: espere um minuto, eu não sou um professor. Como você define um professor? Alguém que tem uma educação universitária, uma licenciatura em ensino? Não. Veja isso. Se você sabe algo que eu não sei, está disposto a me dizer o que significa e como posso aplicá-lo à minha vida, você acabou de me ensinar algo. E nosso Senhor nos deu o Espírito Santo que nos torna capazes de ensinar aos outros. Há muitas pessoas a quem você pode ensinar a verdade da palavra de Deus. Então, é claro, pense nisso. Ele nos conforta e ouça o que ele diz em 2 Coríntios. Ele diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de todas as misericórdias, e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda tribulação, para que possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Nós somos consoladores. Mas eu não sei o que dizer, assim você sabe. Você diz: bem, mas como eu vou confortar alguém? Você os vê sofrendo. Eis o que você diz a eles: eu só quero que você saiba que eu realmente estou orando por você. Eu não entendo completamente tudo que você está passando, mas quero que saiba que pode contar comigo. Entende? A verdade é que todos nós podemos fazer exatamente o que Jesus está fazendo por nós, e aqui está o mandamento. A verdade é que eu não tenho escolha. Se eu vou ser um seguidor de Jesus, ele consolou os outros, ele diz: eu devo consolar os outros. Um encorajador, por exemplo, ele nos encoraja. É uma das razões pelas quais oramos. Nós oramos porque às vezes ficamos um pouco desanimados ou estamos enfrentando algo. Só dizemos: Deus, eu preciso de você. Ouça o que ele diz. Ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Todo mundo precisa de um ou mais encorajadores. Alguém me enviou um e-mail. Eu encontrei ontem à noite. E eu pensei: Senhor, eu espero ter um momento, apenas um momento, para que eu possa dizer muito obrigado por ter enviado isso. Foi uma mensagem muito encorajadora para mim. Eu me pergunto quando foi a última vez que você decidiu: eu vou mandar um e-mail para fulano de tal, escrever uma carta, ligar para ele, eu só quero dar uma palavra de encorajamento. Você não precisa dizer: eu te liguei para te encorajar. Não, não é disso que eu estou falando. Simplesmente faça. E quer saber? Às vezes, um tapinha no ombro, um aperto de mão, com as duas mãos, é algo muito encorajador para algumas pessoas. Mas você vê, se eu estou sempre pensando em mim, eu e eu mesmo, eu vou deixar uma oportunidade maravilhosa passar muitas vezes ao dia. Para ser um encorajador, se eu não for cuidadoso, então é claro, ele nos recebeu. Graças a Deus por isso. Ele nos recebeu, ouça isso. Portanto, recebei-vos uns aos outros, como Cristo também nos recebeu para a glória de Deus. Se eu recebo alguém, isso significa que os recebo como eles são. Posso não gostar do que eles fazem. Posso não gostar da maneira como eles agem, mas posso recebê-los como pessoas. Que podem ser pessoas necessitadas, podem ser pessoas egoístas, podem ser pessoas gananciosas, podem ser pessoas cheias de felicidade e alegria, e lembre-se disso. Cada um de nós foi recebido por Deus através do seu Filho Jesus Cristo, que não tem nada a ver com merecimento. É somente porque é isso que ele é. Ele nos ama. Então, é claro, ele tem sido muito paciente conosco, veja isso. Com toda a humildade e mansidão, com paciência, suportando-vos uns aos outros no amor.
Paciência um com o outro. Todo pai tem que ter paciência. Temos que ser pacientes. A paciência fala, sabe o quê? Posso esperar até você aprender isso. Posso esperar até você me perdoar. Posso esperar até você mudar. Posso esperar até você me pagar. Ou seja, posso esperar. Deus tem sido paciente com cada um de nós. Devemos ser pacientes uns com os outros. Então, é claro, bondade, o mesmo versículo que lemos ainda há pouco. Sede bondosos uns com os outros, compassivos, perdoando-vos uns aos outros. Bondade diz que estou pensando em você. Você ficaria surpreso como você pode expressar bondade para as pessoas que não esperam, mas podem precisar. Ou lhes dá alegria ou felicidade, o que quer que seja. Pense nisso. Quando foi a última vez que propositalmente decidiu: agora eu vou fazer algo realmente bom para ele ou para ela? Eu vou mostrar a ela que realmente me importo como ela. Não é que você faça isso para conseguir algo. Lembre-se do que dissemos. Não estamos falando de receber, mas de dar, então é claro. Toda essa ideia de estimular um ao outro, veja esse versículo. Hebreus 10, 24. E pensemos em como estimular uns aos outros ao amor e às boas obras. Estimular significa motivá-los, para agitá-los, ou seja, como motivamos outras pessoas. Você quer motivar seus filhos a serem obedientes, você quer motivá-los a expressarem amor, você quer motivá-los a serem gentis. E quanto a nós mesmos? E quanto a estimular um ao outro? Entende? Pessoas batendo na testa e falando negativo como eles e sempre criticando, e algumas pessoas simplesmente nascem um caso negativo. Eles parecem que não sabem dizer nada de positivo, mas ouça, o que te motiva, o que te estimula, não críticas. Somos estimulados pelo quê? Pela bondade, pelas palavras de aceitação, pelos elogios que são significativos quando vemos boas características nas pessoas e citamos isso, as estimulamos a fazer melhor. E é por isso que você me ouve dizer e digo à nossa equipe: pareça o seu melhor, seja o seu melhor, faça o seu melhor. Eu quero estimulá-los a se levantarem e não serem medianos. Pareça o seu melhor, faça o seu melhor, seja o seu melhor. Porque vocês são representantes de Jesus Cristo. Estimule um ao outro. Ou seja, então trabalhe na vida deles e fale com eles para que algo dentro deles surja para fazer o seu melhor, quem quer que sejam. Então, é claro, compartilhe conosco. E o primeiro versículo sobre o qual falamos neste 4º capítulo de Efésios, e esse versículo 28, quando ele diz aqui: quem rouba não deve mais roubar, porque muitos escravos daquela época faziam isso. Mas antes, ele diz, ele deve trabalhar realizando com suas próprias mãos o que é bom, para que tenhamos algo para compartilhar um com o outro que tem necessidades. Vou te fazer uma pergunta. Ao olhar para sua própria vida, da maneira como você vive, você diria que você é um recebedor ou doador? Você passa a maior parte do seu tempo pensando no que vai ganhar? Ou você pensa, na maior parte, como posso doar? O que posso doar? O que posso compartilhar? Vou fazer uma última declaração que você nunca deve esquecer. Está ouvindo? Diga amém. Quando você estiver diante do Senhor e chegar ao céu, preste atenção. Você não será recompensado pelo que recebeu. Você só vai ser recompensado pelo que você deu. Então, quero te dar uma coisa. Eu gostaria de te dar neste momento a oportunidade de mudar a direção da sua vida, o destino eterno de sua vida e a condição de sua vida. Eis como você pode fazer isso. Você pode reconhecer honestamente que você é um pecador, que você pecou contra Deus e que você não é merecedor de nada. Porque quando você olha para suas obras, elas são lamentáveis. Quando você pensa no fato de que você rejeitou o Senhor Jesus Cristo como seu salvador pessoal. Então, o convite é esse: para pedir ao Senhor Jesus Cristo que perdoe você de seus pecados e reconhecer que você nunca confiou nele como seu salvador. Você tentou fazer o bem, mas a Bíblia afirma que isso não funciona. Ele diz: pelas obras de justiça que você fez, ninguém jamais foi salvo. Eu quero convidar você a convidar Jesus Cristo para a sua vida, pedindo a Ele que perdoe seus pecados, entregando-se a Ele pessoalmente, e dizer: Senhor, eu te quero em minha vida.
Eu quero que viva sua vida através de mim. Preciso do perdão dos meus pecados. Eu quero ir para o céu quando morrer, mas quero que minha vida conte agora. E acima de tudo, eu quero Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Se você está disposto a pedir a Ele o perdão do seu pecado e dizer a Ele: estou recebendo você, Jesus, como meu Salvador pessoal aqui e agora. Neste momento, seus pecados são perdoados. Você se torna um filho de Deus. Pai, quão gratos nós somos por seu amor por nós e todas as maneiras maravilhosas como expressa. E eu oro para que cada pessoa que ouve essa mensagem perceba quão absolutamente, totalmente estamos em débito com você. Não por algumas coisas, mas por tudo. Pela vida em si, pelo próprio respirar e todas as demais coisas. Eu oro para que cada pessoa que está ouvindo seja sábio o suficiente para renderem suas vidas a Ti, Pai, através de Jesus Cristo, seu Filho. Assim eu oro nesse maravilhoso nome. Amém. Se você foi abençoado pelo programa de hoje, por favor, visite-nos em intouch.org. Em Contato, levando pessoas do mundo inteiro a um relacionamento crescente com Jesus Cristo e fortalecendo a igreja local. Este programa é patrocinado pelo Ministério Em Contato e sua produção é possível pela graça de Deus, suas orações e ofertas de parceiros fiéis.